Existe um momento da vida em que você precisa parar e se perguntar com brutal honestidade: quem sou eu agora? E quem foi que me tornei tentando agradar o mundo? Talvez você tenha se moldado tanto, se adaptado tanto, se contido tanto, que já não saiba mais onde termina a sua essência e onde começa a máscara que aprendeu a vestir. Este vídeo é um mergulho profundo nesse território esquecido, o da sua identidade original. É a continuação direta da jornada que começamos no vídeo anterior, mas desta vez com um convite ainda mais radical: o de abandonar tudo o que o mundo te ensinou a ser, para reencontrar o que a vida realmente te chamou a ser. Se você está cansado de carregar pesos que não são seus, se sente que está vivendo uma vida que não te representa, este vídeo foi feito para você. Mas antes de mergulharmos, comente aqui embaixo: estou pronto para me lembrar de quem sou. Essa simples frase vai fixar o seu compromisso consigo mesmo, porque esta não é apenas uma aula de estoicismo, é uma travessia. Uma travessia para dentro, para o centro, para o que em você já estava curado antes mesmo de ser ferido. Então, respire fundo. O que vem a seguir pode mudar sua maneira de pensar, de sentir e de viver. Vamos começar pela primeira verdade que o mundo tentou te fazer esquecer. Você nunca precisou se adaptar para valer a pena. Desde cedo você foi exposto a um jogo invisível, o jogo da aceitação. Um teatro sutil onde os papéis já estavam escritos antes mesmo de você entender que tinha escolha. Você aprendeu que para ser amado era preciso ser bom, para ser ouvido era preciso ser calado, para ser aceito era preciso se dobrar. E a cada adaptação, a cada sorriso forçado, a cada silêncio que engoliu palavras urgentes, você foi perdendo fragmentos do que era. O mundo te ensinou a caber, mas não a pertencer, a agradar, mas não a se posicionar. E aí está a armadilha, mais cruel. Quanto mais você se adapta ao que o mundo exige, mais distante fica de si mesmo. O estoicismo não veio para te ensinar a vencer o jogo, veio para te tirar do tabuleiro. Porque o verdadeiro poder não está em jogar melhor, está em escolher não jogar mais. O mundo só molda quem esquece que nasceu inteiro. É por isso que a primeira reconstrução precisa começar no espelho. Você precisa olhar com sinceridade para o que tem chamado de personalidade e perceber o quanto disso foi apenas sobrevivência. O quanto das suas opiniões são mesmo suas. O quanto das suas escolhas foram feitas por amor e não por medo. O quanto da sua voz ainda carrega ruídos antigos que você nunca questionou. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Mas como ser senhor de algo que você não reconhece mais? Esse é o chamado: sair do piloto automático e começar a escavar camadas. Não para descobrir algo novo, mas para lembrar de quem você era antes do mundo te convencer de que precisava ser alguém diferente. Toda transformação começa com uma lembrança, a lembrança de quem você sempre foi. Talvez você tenha sido o bonzinho, o pacificador, aquele que sempre cede. Talvez tenha sido o engraçado, o forte, o que segura tudo calado. Máscaras. Personagens que você precisou vestir para se proteger, sim, mas que já não fazem sentido. Porque o que te salvou lá atrás, hoje te aprisiona. E a prisão mais perigosa é a confortável. Aquela onde você até sabe que não está livre, mas já se acostumou com a vista da cela. E aqui vai uma verdade difícil de engolir. Enquanto você continuar alimentando esses personagens, a sua vida continuará sendo uma encenação. O estoicismo, ao contrário, te convida a viver com radical sinceridade, a romper com as expectativas, a incomodar, a decepcionar até, mas por lealdade a si mesmo. Ser inteiro nesse mundo sempre parecerá uma afronta para quem se acostumou com metades. E esse rompimento não é violento. É silencioso. Começa quando você para de justificar o que sente. Quando aprende a dizer não sem precisar explicar. Quando aceita que ser verdadeiro pode custar alguns vínculos, mas nunca custará a sua alma. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que o que não faz bem à colmeia, não faz bem à abelha. Ou seja,
O que não te serve, não, serve à sua missão de existir plenamente. E ser pleno não é estar completo, é estar em processo. É se permitir ser em voz alta, com todos os seus contrastes, sem se editar para caber em moldes apertados. É honrar suas contradições, suas quedas, suas sombras. Porque é aí, na parte que você esconde, que mora sua verdade mais forte. A verdade que ninguém pode tirar. A verdade que te reconstrói. A reconstrução começa quando você percebe que está exausto, não porque vive demais, mas porque vive de menos para si. Porque suas forças estão sendo gastas, sustentando relações que não se sustentam sozinhas, alimentando expectativas que não são suas, mantendo uma imagem que te rouba a paz. E então vem aquele incômodo silencioso, aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo após descansar. Não é o corpo, é a alma gritando, porque ela sabe que está se traindo. E a alma traída não se cala, não dorme, não sorri com leveza. O estoicismo não romantiza a dor, mas te mostra que ela pode ser bússola. E se dói onde você está, talvez seja o universo sussurrando que é hora de ir. Ir para dentro, ir para longe do que não te vê, ir para perto do que te honra. E nesse caminho você vai descobrir algo revolucionário. Você não precisa mais ser a versão que agrada, a versão que convence, a versão que sobrevive. Você pode ser a versão que sente, que fala com autenticidade, que escolhe com consciência, que permanece com liberdade. A versão que não negocia valores por aceitação, que não adia o próprio chamado por conveniência. Porque quanto mais você se adapta ao externo, mais se desconfigura por dentro. E é por isso que a reconexão com a essência parece no início solidão. Mas não é. É só o eco da sua verdade voltando a ganhar espaço. É o silêncio te preparando para o reencontro com aquilo que o ruído abafou. Sua própria presença. A presença que basta. A presença que preenche. A presença que não mendiga mais migalhas emocionais. A partir daqui, tudo muda. Porque quando você começa a voltar para si, o mundo perde o poder de te controlar. As críticas não te desmontam. Os silêncios não te culpam. As ausências não te ferem com a mesma força. Isso não significa que você se torna indiferente, mas que passa a escolher o que realmente importa. E essa escolha exige perdas, exige desapego. Vai doer perder algumas pessoas, algumas ideias, algumas zonas de conforto. Mas nada dói mais do que continuar se traindo. O estoicismo te ensina a agir de acordo com os seus princípios, não com os desejos alheios. Ele não diz que será fácil, mas garante, será libertador. Porque liberdade não é fazer tudo. Liberdade é não precisar mais se violentar para caber em histórias que não te pertencem. Então talvez o seu próximo passo não seja correr para fora, mas parar e olhar para dentro. Observar o que ainda te aprisiona. Quais são as vozes que você ainda carrega dentro de si e que não são suas? Quais crenças ainda te comandam sem que você perceba? Quais promessas você está tentando cumprir que nem foram feitas por você? O estoicismo é, antes de tudo, uma prática de lucidez. É aprender a se observar sem julgamento. É se tornar íntimo da própria mente para não mais ser escravo dela. É saber que nem todo pensamento é verdade, que nem toda emoção precisa ser respondida. E é nessa vigilância diária, nesse diálogo constante com o próprio íntimo, que nasce a fortaleza interior. Aquela que ninguém vê, mas que sustenta tudo que você é. E quando essa fortaleza começa a se erguer dentro de você, uma nova postura emerge. Você já não entra mais em discussões inúteis. Não tenta mais provar o seu valor para quem não está disposto a ver. Sua energia deixa de ser desperdiçada com explicações e justificativas, e passa a ser investida em ações conscientes. Você aprende que não precisa mais vencer todos os debates, apenas manter a própria paz. E a paz, meu amigo, não é ausência de ruído. É a escolha constante de não se envolver com o que te tira do eixo. É quando você entende que maturidade emocional não é saber tudo, mas saber o que merece sua resposta e o que merece seu silêncio. O estoicismo te chama para esse lugar,
onde você governa a si, não o mundo, onde a sua serenidade vale mais do que qualquer razão vencida. E é nesse ponto da jornada que o mais profundo se revela. Você já não busca mais se proteger da dor, mas compreendê-la, porque você entende que cada ferida guardou uma lição, que cada queda te mostrou uma verdade, que cada silêncio do outro te ensinou a ouvir mais o seu próprio. O sofrimento deixa de ser um fardo sem sentido e passa a ser um mestre que ensina a caminhar com mais firmeza. Não é romantizar a dor, mas reconhecer que ela te forjou, que foi ali nos dias difíceis que você descobriu de que matéria é feito, que foi na ausência que você aprendeu a presença, que foi na rejeição que você aprendeu o seu valor. E isso não é ego, isso é consciência, é maturidade. É saber que não se constrói grandeza fugindo da sombra, mas aceitando que ela faz parte da luz. A verdadeira virada acontece quando você entende que não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Porque o valor não está nos olhos de quem vê, está na integridade de quem vive. Você para de tentar ser admirado e começa a se admirar por quem está se tornando. Para de mendigar reconhecimento e começa a se reconhecer em cada escolha mais fiel a si. E nesse processo, algumas pessoas vão se afastar, algumas portas vão se fechar, algumas certezas antigas vão ruir. Mas tudo, isso abre espaço para o novo, para as relações mais verdadeiras, para os caminhos mais alinhados, para os dias mais autênticos. E o estoicismo é essa bússola. Ele não muda o que está fora. Ele fortalece o que está dentro. Ele não te promete aplausos, mas te dá algo infinitamente mais valioso: respeito por si mesmo. Você percebe que a sabedoria estoica não é uma filosofia distante, mas um estilo de vida presente, real, visceral. É sobre levantar da cama mesmo sem motivação, mas com disciplina. É sobre dizer não mesmo tremendo por dentro, mas sabendo que precisa se preservar. É sobre perder o que te feria para ganhar o que te edifica. É sobre se afastar do que é ruidoso para ouvir o que é essencial. Não é sobre virar pedra, mas sobre deixar de ser esponja emocional. Não é sobre não sentir, é sobre não se deixar ser arrastado por tudo que sente. E é por isso que poucos permanecem nesse caminho, porque exige coragem. Coragem para romper com o conhecido, para enfrentar o incômodo, para recomeçar de verdade. Mas quem permanece encontra algo que nenhum elogio externo é capaz de dar: paz. Uma paz que nasce do alinhamento entre o que se pensa, se sente e se faz. E quando você chega a esse nível de consciência, começa a perceber que a maioria das dores que carrega não veio do que fizeram com você, mas do que você aceitou em silêncio. Foram os limites não impostos, as verdades engolidas, os desconfortos normalizados. Foi aquele tudo bem dito quando nada estava bem. Foi aquela permanência onde a alma já havia ido embora. O estoicismo entra como um farol em meio à tempestade, lembrando que você não precisa mais se violentar para ser aceito, que não precisa mais negociar sua paz em nome de conexões frágeis. A grande virada não é externa, é interna. É quando você decide, com serenidade e firmeza, que sua saúde emocional vale mais do que qualquer aprovação passageira. E esse momento silencioso e poderoso é o começo da verdadeira liberdade. A liberdade que nasce do não. Do não aceito mais ser invadido. Do não estou mais disponível para relações que me esgotam. Do não vou mais me moldar ao que esperam de mim. Essa liberdade não vem com fogos de artifício. Ela vem com leveza, com noites mais tranquilas, com decisões mais alinhadas, com um olhar mais firme no espelho. E é por isso que o estoicismo não é uma filosofia para os fracos. É um caminho de força, de reconstrução, de lucidez. Ele te pede presença, ele te exige responsabilidade. Porque ele não promete que os outros vão mudar, mas garante que você pode mudar a forma como se posiciona diante deles. E isso muda tudo. Porque quando você muda, o mundo muda. Ou melhor, o mundo continua o mesmo, mas você já não se afeta da mesma forma. Você começa a entender que nem tudo é digno da sua energia, que nem toda resposta merece ser dada,
que nem toda presença precisa ser mantida, que nem todo convite é um caminho. Você aprende a observar, a sentir antes de agir, a responder com silêncio quando antes reagia com desespero, e isso, aos poucos, se torna sua proteção. Uma proteção que não se constrói com muros, mas com discernimento. Você não se fecha ao mundo, apenas aprende a filtrar o que entra. E quanto mais você filtra, mais sua vida se enche do que realmente importa. Verdade, profundidade, significado. O barulho dá lugar ao som da própria respiração. A correria se dissolve na quietude das decisões maduras. A pressa é substituída pela intenção. O estoico não vive no futuro. Ele vive no agora, com tudo o que o agora oferece. E no agora, existe um convite constante à presença, a viver cada momento com inteireza, sem metade de si em cada ação, a estar no que faz, no que escolhe, no que sente. Porque o presente é o único lugar onde a transformação acontece. Você não muda o passado, mas pode ressignificá-lo. Você não controla o futuro, mas pode se preparar para ele. E é aqui, nesse exato instante, que mora o poder. O poder de decidir, de recusar o que te fragmenta, de se alinhar ao que te eleva. E isso exige renúncia. Exige que você deixe de ser quem era para se tornar quem é. Exige que você saia do automático para viver com intenção. O estoicismo te ensina isso. Que viver com sabedoria não é acumular certezas, mas abrir espaço para a verdade de cada momento. Uma verdade que te chama, em silêncio, para casa. E casa, nesse contexto, é você. E quando você retorna para essa casa interior, percebe que ela sempre esteve ali. Só estava soterrada por vozes que não eram suas, por exigências que não te representavam, por expectativas que nunca foram suas para começar. O caminho de volta não é pavimentado com respostas prontas, mas com perguntas corajosas. Quem sou eu quando não estou tentando agradar ninguém? O que me resta quando não estou lutando por validação? O estoicismo não responde por você, mas te entrega as ferramentas para descobrir. Ele te convida a um tipo de lucidez que não é confortável, mas é profundamente libertadora. A lucidez de enxergar que, por trás de muitas das suas atitudes, existe um desejo disfarçado, o de ser aceito, o de ser amado, o de ser suficiente. E tudo isso é humano, mas também é limitante quando se torna compulsão. Porque há um ponto em que o desejo de aceitação se torna prisão, em que o medo de ser rejeitado nos transforma em personagens de nós mesmos. E nesse teatro, você começa a esquecer suas próprias falas. Passa a viver guiado pela reação dos outros, pelas palmas, pelas vaias. Quando na verdade a verdadeira liberdade começa quando você abandona o palco. Quando decide que não está aqui para interpretar nada, mas para viver de forma autêntica. Marco Aurélio dizia que a maior vitória é dominar a si mesmo. E dominar-se aqui não é reprimir o que sente, mas reconhecer o que sente com verdade e ainda assim escolher com consciência. É olhar para a raiva, para o medo, para a insegurança e dizer: eu te vejo, mas não sou você. É assumir as rédeas da própria existência mesmo com as mãos trêmulas. Porque você não precisa ter todas as certezas, não precisa ter um plano infalível. Precisa apenas de disposição para seguir mesmo quando a clareza ainda não chegou. A firmeza não vem da ausência de dúvidas, mas da escolha de continuar apesar delas. E o estoico continua. Ele continua, quando é abandonado, quando é criticado, quando é incompreendido, porque a bússola dele não está no externo, está dentro. Está nos princípios que ele cultiva, nas verdades que ele sustenta, na paz que não negocia. E você agora está sendo chamado para isso, para essa jornada de volta ao que é essencial, para esse retorno ao que nunca deveria ter sido esquecido. A sua dignidade, o seu valor, a sua inteireza. Há uma força silenciosa nascendo em você enquanto ouve essas palavras. Uma força que não grita, mas que firma os pés no chão. Essa força é a lembrança de que você não precisa mais se diminuir para caber. Não precisa mais se calar para manter o outro por perto. Não precisa mais se perder para se sentir
Amado. O amor que exige sua ausência não é amor, é apego. E o estoicismo te convida a escolher o amor que começa por você, que não é carência disfarçada de generosidade, que não é submissão travestida de lealdade, mas um amor que acolhe quem você é, inclusive nas partes que o mundo tentou convencer que eram demais. Porque quando você começa a se aceitar por inteiro, algo mágico acontece. O mundo já não te assusta tanto. A rejeição já não te paralisa. A ausência do outro já não te define. Porque você já se basta, já se sustenta, já se acompanha. E é aí que a verdadeira transformação começa. Na solidão bem vivida, na pausa respeitada, no silêncio honrado. E é nesse ponto que muitos desistem. Porque quando você se vê sozinho diante da própria alma, não há mais distrações que te salvem. O celular não basta. A aprovação não alivia. As conquistas externas não preenchem. E aí, nesse abismo silencioso, você tem duas escolhas: continuar fugindo ou começar a escutar. Escutar o que vem de dentro. Escutar a dor sem anestesia. Escutar a vontade de mudar. Porque a verdade é que, quando você escuta com atenção, o que parece dor vira direção. O que parecia fraqueza revela força. O que você evitava olhar se transforma em luz. É por isso que os estoicos valorizavam tanto o silêncio e a introspecção, porque sabiam que a alma, quando é ouvida, aponta o caminho. Um caminho sem atalhos, mas com sentido. Um caminho onde cada passo dado é uma reconexão com o que há de mais verdadeiro em você. E esse caminho exige uma decisão. A de parar de terceirizar sua dor. De parar de culpar o outro por aquilo que você mesmo continua permitindo. De parar de esperar que o mundo se acomode aos seus desejos, para que então você comece a viver. O estoicismo ensina: ou você toma posse de si, ou será eternamente posse do que te rodeia. E tomar posse de si é aceitar que ninguém virá te buscar, que a salvação que você espera do lado de fora só acontece quando você começa a agir aqui dentro. É você quem precisa dar o primeiro passo. E não importa se esse passo for pequeno, tremido, confuso. O que importa é que ele te afasta da estagnação e te aproxima da liberdade. A liberdade de ser quem é, mesmo que isso incomode. A liberdade de dizer não sem culpa. De dizer sim sem medo. De sair da vida automática e entrar na vida consciente. Porque enquanto você estiver tentando se encaixar, você continuará se quebrando. Enquanto estiver tentando agradar, estará se abandonando. Enquanto estiver tentando controlar o incontrolável, estará se ferindo. E o que o estoicismo oferece é um espelho. Um espelho que não distorce, que não elogia, que não ilude. Ele apenas mostra. Mostra quem você é sem as máscaras. Mostra onde você ainda se esconde. Mostra o que precisa ser enfrentado. Não para te humilhar, mas para te empoderar. Porque ninguém floresce na mentira. Ninguém encontra paz na ilusão. É preciso encarar a vida com olhos firmes e alma aberta. É preciso coragem para abrir mão do conforto da mentira e mergulhar na verdade desconfortável. Mas essa verdade, por mais que doa, sempre liberta. E você começa a perceber que não precisa mais mendigar migalhas quando aprende a se alimentar de si. Que não precisa mais forçar conexões quando aprende a habitar a própria presença. Que não precisa mais esperar por grandes revoluções externas quando começa a se transformar por dentro. E então, algo começa a mudar. Você deixa de reagir e começa a responder. Deixa de culpar e começa a criar. Deixa de resistir e começa a fluir. Essa é a essência da filosofia estoica. Uma filosofia não de fuga, mas de presença. Não de indiferença, mas de lucidez. Não de repressão, mas de domínio. Um domínio que nasce da prática diária, do olhar honesto para si, da disposição constante de escolher a verdade, mesmo quando ela exige perdas. Porque sim, haverá perdas. Você vai perder pessoas, ambientes, hábitos. Vai perder versões de si que foram construídas para agradar, sobreviver, se esconder.
Vai perder crenças que pareciam verdades eternas. Mas entenda, tudo isso que você perde é, na verdade, o que estava te prendendo. E a vida não retira nada sem te oferecer algo em troca. Cada perda consciente dá lugar a um ganho inegociável, a sua autenticidade. É nesse ponto que a dor se torna sagrada, porque foi ela que te fez despertar. Ela que te obrigou a parar, a questionar, a refazer caminhos. E é por isso que o estoicismo não busca evitar a dor, mas sim lapidar a alma através dela, transformar a dor em disciplina, a perda em presença, o caos em centro. A filosofia não te torna imune à vida, ela te ensina a vivê-la com honra, e viver com honra hoje é um ato revolucionário. É ter princípios num mundo volátil. É manter-se íntegro quando tudo te chama para o superficial. É preferir a verdade desconfortável à mentira conveniente. É saber que o respeito começa quando você se recusa a negociar sua paz por qualquer aprovação. Porque a verdade é que, quando você se posiciona com firmeza, o mundo se reorganiza ao seu redor. Pessoas se afastam, outras se aproximam. As máscaras caem, os laços reais surgem, e você entende, enfim, que nunca precisou de tanto para ser feliz. Bastava se reencontrar, bastava parar de se abandonar, bastava lembrar da sua essência antes que o mundo a apagasse. E essa essência, esse núcleo forte e silencioso dentro de você, é indestrutível. Pode ter sido soterrado, ignorado, negado, mas nunca desapareceu. Ele está aí, esperando que você o escolha, que você diga com atos e não apenas palavras: chega, eu volto para mim. E essa escolha, embora simples, é transformadora, porque quando você volta para si, tudo muda. As relações mudam, porque você não aceita mais o mínimo. Seus hábitos mudam, porque você passa a agir com propósito. Seu olhar muda, porque você não vê mais o mundo como algo que deve te completar, mas como um espelho do que você já é. A serenidade nasce daí, não da ausência de conflito, mas da presença de coerência. Você começa a viver o que acredita, a falar o que sente, a andar por onde sua alma aponta, e essa coerência te blinda de dentro para fora. Porque quando a alma está inteira, o mundo pode até tentar te abalar, mas você não cai. Você permanece. Permanecer não é resistir por teimosia. É sustentar um propósito com dignidade. É ter raízes profundas o suficiente para não ser arrastado pelos ventos das opiniões, pelas tempestades da rejeição, pelos sismos das críticas. O estoico sabe: tudo passa. O elogio e a crítica, a presença e a ausência, o aplauso e o silêncio. Mas o que não passa, o que deve ser cultivado com zelo, é a integridade. E ela se fortalece a cada vez que você diz não ao que te desrespeita e sim ao que te honra. A cada vez que escolhe a firmeza no lugar da aprovação. A cada vez que prioriza sua paz, mesmo que o preço seja a incompreensão dos outros. Ser estoico é isso. É fazer do silêncio sua fortaleza, da solidão seu templo, da clareza sua espada. E não se engane, haverá dias em que a lucidez parecerá um fardo, em que você questionará se vale a pena tanta consciência num mundo que premia a superficialidade, em que o conforto de voltar para o automático vai parecer tentador, mas é nesses dias que sua filosofia será testada. É nesses dias que você vai perceber que o que te sustenta não é uma ideia bonita sobre viver bem, mas sim uma prática diária de viver em paz. A prática de se levantar cedo e respirar com intenção, de agir sem precisar provar nada a ninguém, de falar com presença e ouvir com atenção, de fazer o bem sem exigir retorno, porque no fim, o que importa não é o quanto você foi aceito, seguido, reconhecido, mas o quanto você foi verdadeiro com o que acreditava. E a verdade, quando honrada, te recompensa com algo que ninguém pode roubar: serenidade. E com essa serenidade, você deixa de reagir
e começa a escolher. Deixa de mendigar e começa a oferecer. Deixa de fugir da dor e começa a compreendê-la. Porque tudo, absolutamente tudo, vira ensinamento quando a alma está desperta. A crítica vira lapidação. A ausência vira espaço de criação. O erro vira ponte. A perda vira reinício. E isso muda radicalmente a forma como você vive. Você não corre mais atrás, porque entende que tudo que é seu te encontra. Não força mais conexões porque percebe que as mais fortes são silenciosas. Não implora mais por amor, porque aprendeu a amar a si mesmo. E essa é a verdadeira liberdade, viver sem precisar provar quem é. Apenas ser. Apenas estar. Com verdade. Com inteireza. Com amor próprio. A liberdade que nasce do autoconhecimento é silenciosa, mas poderosa. Ela não grita. Ela não precisa ser validada. Ela simplesmente é. Ela se manifesta quando você entra num lugar e não sente mais a necessidade de impressionar. Quando você está numa conversa e não sente mais a obrigação de agradar. Quando você olha para sua história e em vez de vergonha sente orgulho, porque cada ferida virou ponte. Cada perda virou clareza. Cada silêncio virou raiz. E é aí que o estoicismo deixa de ser uma filosofia distante e se torna uma presença real, pulsante, viva dentro de você. Ele não está apenas nos livros antigos, nos nomes dos grandes mestres. Ele está na sua respiração calma diante do caos, no seu olhar firme diante da injustiça, na sua escolha de manter a paz onde antes você reagiria com raiva. O estoico não é o invulnerável porque não sente. Ele é invulnerável porque sente com consciência. Porque entende que as emoções não são inimigas, mas mensageiras. E que o verdadeiro poder não está em evitar o sofrimento, mas em saber o que fazer com ele. Você vai sofrer, sim. Vai se decepcionar, vai perder, vai chorar. Mas também vai crescer, vai despertar, vai florescer. Porque a dor, quando compreendida, vira estrada. E o medo, quando acolhido, vira força. E a solidão, quando bem vivida, vira lar. E no fim, o que você descobre é que tudo o que buscava do lado de fora, amor, segurança, reconhecimento, paz, já existia dentro de você. Apenas esperando que você voltasse para casa. E agora, talvez pela primeira vez, você perceba, não é mais preciso gritar para ser ouvido, nem correr para ser notado, nem se calar para ser aceito. Você pode apenas existir. E nessa existência plena, tudo começa a se alinhar. As relações que não sustentam mais sua luz vão se afastando. As oportunidades que antes pareciam inalcançáveis, agora te encontram com leveza. As dúvidas vão dando lugar à presença. E os dias começam a ter mais sentido. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Porque você parou de esperar pelo outro. Parou de lutar contra o fluxo. Parou de negar a sua própria grandeza. E começou, enfim, a viver com sabedoria, com coragem, com amor. E quando você começa a viver com sabedoria, algo sutil mas transformador acontece. O tempo passa a ter outro valor. Você não corre mais como antes. Você caminha com presença. Cada escolha se torna um voto em favor de si mesmo. Cada silêncio, uma proteção. Cada limite, uma declaração de amor próprio. E essa transformação não precisa ser barulhenta. Na verdade, quanto mais profunda, mais silenciosa ela é. Você apenas começa a perceber que não precisa mais responder tudo, nem provar nada. Não precisa mais se adaptar a todo ambiente, nem continuar onde se sente pequeno. Porque entendeu. O mundo não vai desacelerar por você, mas você pode desacelerar dentro do mundo. E é aí que o verdadeiro estoicismo se instala. Não como um conceito filosófico, mas como um modo de viver, de sentir, de existir. Quando você se permite viver assim, uma calma te acompanha. Não é ausência de problemas, é presença de eixo. Mesmo quando tudo ao redor se agita, você permanece. Mesmo quando há dor, há também consciência. Mesmo quando há perda, há também sabedoria.
O estoico não evita as ondas da vida. Ele aprende a surfar nelas com equilíbrio. E esse equilíbrio começa em pequenas escolhas. Na forma como você se levanta de manhã, no modo como responde ao inesperado, no cuidado com as palavras que diz e, sobretudo, com as que escolhe não dizer. O estoico é, antes de tudo, alguém que compreendeu o próprio valor e que por isso não precisa mais implorar por atenção, nem se curvar para ser amado. Ele ama com inteireza e, quando ama, não espera ser salvo, porque já se salvou. A salvação aqui não é algo mágico, é a soma dos seus nãos bem colocados, dos seus sims conscientes, dos seus afastamentos corajosos, das vezes que você decidiu que, mesmo com medo, seguiria em frente, e principalmente das vezes em que você caiu, mas levantou. A filosofia estoica nunca prometeu uma vida sem dor, mas prometeu algo maior, uma vida com significado, uma vida em que, mesmo no sofrimento, há escolha, e na escolha há liberdade, e na liberdade há paz. Então, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez sua alma estivesse precisando ouvir isso. Talvez lá no fundo você já soubesse tudo isso, mas precisava de um lembrete, um empurrão, uma faísca. E agora que ela veio, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa chama? Vai deixar que ela se apague diante do medo? Ou vai permitir que ela acenda toda uma nova versão de você? Uma versão que não vive em função de agradar, que não depende da presença dos outros para existir, que não se molda para caber em espaços pequenos. Uma versão que se honra, se escuta, se respeita, que sabe quando ficar, quando partir, quando silenciar, que entende que amar o outro é lindo, mas amar a si mesmo é sagrado, porque só quem se ama de verdade é capaz de amar com liberdade, e só quem se respeita é capaz de respeitar, e só quem se encontra é capaz de oferecer direção. Talvez o maior presente que você possa se dar agora seja este: a decisão de parar de fugir de si, de sentar-se consigo mesmo e começar hoje a reescrever sua própria história. Uma história onde você não é mais a sombra de ninguém, onde não vive mais para caber em expectativas alheias, onde a sua presença não é moeda de troca, onde a sua paz não está à venda, onde você é inteiro, mesmo nos dias de cansaço, onde você é gentil, sem ser submisso, onde você é forte mesmo quando escolhe descansar, onde a sua essência não precisa mais de filtros, onde sua verdade encontra abrigo. Uma história onde o centro da narrativa não é mais o outro, é você. E se isso parece egoísmo, saiba, não é. É maturidade, é autonomia, é amor lúcido, porque ao final de tudo, a única pessoa com quem você vai passar todos os dias da sua vida é você. Então, que tal fazer as pazes com essa companhia? Fazer as pazes consigo mesmo não é sobre perfeição, é sobre permissão. Permitir-se ser humano. Permitir-se errar. Aprender. Tentar de novo. Permitir-se sentir tristeza sem se julgar fraco. Celebrar sem se achar arrogante. Pausar sem se culpar por não estar sempre produzindo. Porque a mente estoica não é fria, ela é clara. E a clareza só nasce quando a névoa do julgamento se dissipa. Por isso, se a sua alma ainda carrega pesos antigos, hoje é o momento de deixá-los. Não porque alguém mandou, mas porque você já entendeu que carregar o que não é seu te impede de viver o que é. Você não precisa mais se explicar tanto. Não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Sua existência já é a sua prova. Sua paz é a sua resposta. Seu silêncio é o seu escudo. Talvez agora você perceba que tudo o que viveu até aqui foi preparação. Cada frustração foi um mestre disfarçado. Cada queda, uma revelação. Cada término, uma chance de renascer. Nada foi por acaso. E mesmo que você ainda não entenda tudo, há algo maior acontecendo nos bastidores da sua alma. O estoicismo nos ensina a confiar na ordem invisível da vida, a parar de lutar contra o inevitável e começar a cooperar com ele, a transformar dor em sabedoria, silêncio em força e solidão em presença.
Porque o verdadeiro estoico, não, é aquele que está sempre forte. É aquele que mesmo nos dias fracos permanece fiel a si. Que mesmo diante do caos, não abandona sua essência. Que mesmo quando tudo desmorona por fora, ainda sustenta firme o seu templo interior. E esse templo, você está construindo agora, tijolo por tijolo, escolha por escolha, palavra por palavra, silêncio por silêncio. E mesmo que ninguém veja, você sabe. Mesmo que ninguém aplauda, você sente. A maior revolução não é a que grita, é a que transforma em silêncio. E essa transformação já começou. Cada vez que você diz não para o que te fere, e sim para o que te cura. Cada vez que você se retira de onde não há reciprocidade. Cada vez que você se aproxima da sua verdade. Isso é força, isso é coragem, isso é sabedoria. E é exatamente isso que o mundo precisa. De pessoas que escolheram viver com consciência, mesmo quando o caminho mais fácil seria se perder. O mundo precisa da sua lucidez, do seu exemplo, da sua luz. E se até aqui você se reconheceu, saiba, você já está renascendo. Não precisa anunciar nada, não precisa provar nada, basta continuar. Em silêncio, em paz, em honra, porque no fundo, tudo o que a sua alma quer é voltar para casa. E casa, neste caso, é você, sua essência, sua inteireza, seu eixo. E quando você volta para si, o mundo pode até não mudar, mas você muda. E quando você muda, tudo ao redor começa a dançar em outro ritmo. Você para de mendigar migalhas emocionais e começa a servir banquetes de presença. Você para de correr atrás e começa a atrair. Você para de reagir e começa a escolher. É assim que se vive com sabedoria, não esperando o momento perfeito, mas fazendo do agora o seu templo e do silêncio a sua oração. Se você chegou até aqui, respire fundo. Você acaba de passar por uma jornada de retorno, uma jornada de revelação. E esse é só o começo, porque a mente que se abre não volta mais ao estado anterior. A alma que desperta não volta a dormir. Você ouviu verdades que doem, sentiu palavras que curam, e viu reflexos de si que talvez tenha evitado por anos. Mas agora você sabe. E quando se sabe, não dá mais para fingir que não sabe. A partir de agora, cada atitude sua será um espelho da sua consciência. E mesmo quando errar, porque vai errar, você errará com lucidez, com presença, com responsabilidade. E isso, meu irmão, minha irmã, é tudo. É isso que torna um ser humano invulnerável. A capacidade de se transformar sem perder a essência. Então siga, com calma, com firmeza, com respeito por cada passo. Você não precisa correr, não precisa alcançar ninguém. Apenas caminhe, no seu ritmo, no seu compasso, com os olhos voltados para dentro e o coração livre do que não serve mais. E quando duvidar, volte para este vídeo. Volte para suas anotações. Volte para o silêncio. Porque a resposta que você procura já está em você. Sempre esteve. Você só precisava lembrar. E agora que lembrou, leve isso adiante. Compartilhe com quem precisa. Não como imposição, mas como semente. Porque uma alma desperta outras. E se este conteúdo tocou você de alguma forma, é hora de fazer ele tocar mais alguém. Se inscreva no canal Invulnerável, dê seu like e ative o sininho. Aqui, você encontra não apenas vídeos, mas lembretes da sua força, da sua luz, da sua verdade. Continue firme, continue leve, continue lúcido. E lembre-se, a vida não exige perfeição, ela exige presença. Que você escolha estar presente, hoje, sempre.